Em nome de Jesus. Mas quando eu cheguei, o pastor estava falando sobre a festa, né? Que Jesus transformou a água em vinho. E ele falou uma coisa interessante que a gente às vezes não presta atenção, né? Que as pessoas ficaram. Eu me lembrei de uma coisa. Sabe o que significa? Qual é 80% da responsabilidade do sucesso onde está? 80% do sucesso está em comparecer. E eu lembrei disso na hora que você estava falando. Quem não comparece não tem chance nenhuma, né? Mas se você compareceu, você já tem 80% de chance de ser muito bem sucedida. Certo? E eu fico feliz de você estar aqui essa noite, você compareceu. Né? Os outros 20% está por conta do nosso coração aberto e a nossa decisão de colocar em prática aquilo que Deus falar. Né? Glória a Deus por esse tempo aqui. Então, quem veio aqui nas outras terças-feiras? Né? Maioria. Deus falou com você, Deus abençoou você. Glória a Deus. Então, falamos sobre temperamento, falamos sobre revendo caminhos. E hoje eu quero falar sobre relacionamento conjugal. Talvez você seja solteiro, talvez você tenha se separado, talvez, não importa, você vai encontrar uma palavra para você de qualquer maneira dentro disso aqui, certo? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vim até conversando com a Érica. Eu acho que Deus é muito bem-humorado, né? Porque Deus Ele fez a gente muito diferente um dos outros. Não é verdade, gente? Ele nos fez com uma diversidade tão grande, colocou a gente junto. E falou assim, agora vocês crescem aí, né? Crescem aí. Porque é essa diversidade que faz a gente crescer. Porque a gente cresce um com o outro, né? Agora, quando Deus une o homem e a mulher, é uma união muito mais forte, né? É uma presença que você está com um amigo, você não está muito satisfeito com ele te aborreceu num dia, você fala assim, eu vou levar uma semana sem olhar para ele, para ver se eu consigo digerir o que ele falou. Mas marido e mulher não dá para você falar assim, ó, daqui uma semana eu volto, né? Então, você tem que encarar a situação. E não é fácil, querido. São pessoas completamente diferentes uma das outras, né? Dizem que um cara chegou uma vez numa praia, chutou um objeto lá. E aí foi ver aquele objeto, era uma lâmpada mágica. Aí ele esfregou, limpou, saiu um gênio mal-humorado lá de dentro. E o gênio falou assim, ó, tem 1000 anos que eu estou esperando nessa garrafa alguém me tirar daqui, ninguém me tira, é melhor você pedir rápido o que você quer, porque eu não estou com paciência para 3 desejos não, eu vou dar um só, certo? E se você não pedir rápido, nenhum você vai ganhar. Aí o cara falou assim, poxa vida, mas aí você me deixa nervoso, 3 ainda dá para errar, né, mais um. E o gênio falou assim, você não vai falar não, eu vou embora. Aí o cara ficou meio tonto assim, estava na beirada da praia, ele olhou para o mar e falou assim, tá bom, eu quero ir para o Havaí. Eu quero tirar onda no Havaí, pegar onda no Havaí, mas é o seguinte, eu não ando de navio porque eu tenho medo, e eu não ando de avião porque eu também tenho medo, então eu quero uma ponte. Constrói uma ponte para mim e eu vou de carro para o Havaí. Aí o gênio falou, rapaz, você é retardado. Você só pode ser retardado. Porque onde já se viu, até para um gênio, arrumar cimento para colocar pé numa ponte, no meio do mar, todinho, até deixar você lá do outro lado. Você é meio maluco, eu vou te dar uma outra oportunidade. Pede outra coisa, porque você não deve bater bem da bola, não. Pode pedir uma outra coisa. Aí ele respirou fundo e falou assim, tá bom, tem uma outra coisa que eu quero muito. Eu quero compreender a cabeça das mulheres. Aí o gênio falou, quantas pistas você quer a sua ponte? Não é fácil para um homem compreender a cabeça das mulheres, querido. Mas quem falou que é fácil para uma mulher compreender a cabeça de um homem? Também não é? Nós pensamos diferente, nós temos visões diferentes, o cérebro funciona de maneira diferente. Mas a gente precisa aprender com isso. Não dá para você reclamar da outra pessoa.
né? Uma vez um rapaz estava tratando de um casal, um rapaz falou para mim: eu não entendo como é que eu vivo com essa mulher. Ela é muito diferente de mim. Eu falei: claro, meu irmão, você casou com uma mulher. Tem que ser diferente de você, né? Então, essa diferença é que gera crescimento para a gente, essa diferença é que tira a gente do estado de conforto e faz a gente se multiplicar, faz a gente se descobrir, faz a gente se reinventar, faz a gente crescer, e é isso aí que é o desafio que Deus colocou, então é coisa boa para nós. Amém? Muito bem. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 7, que eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso aqui. Marcos 10, 7, um versículo bastante conhecido. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém também. Por isso deixará o homem e seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado pelo teu povo que compareceu. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, derrama a tua unção e teu poder sobre nós agora. Que seja dito aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações e que faça efeito e gere muitos frutos. É isso que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Aqui tem duas ordens: deixa seu pai e sua mãe e seja um com o outro. Deixa eu falar da primeira ordem primeiro, que é deixar. Deixar é um movimento, né? Deixar não é ficar, não é esperar, não é descansar, né? Não é dormir. Deixar é um movimento, é uma mudança, certo? Você viveu numa realidade da sua família, se uniu com uma outra pessoa que veio de uma outra realidade, de uma outra família. Você vai deixar essa realidade para formar uma terceira, que não é nem a de um, nem a de outro, mas é uma terceira que vai juntar vocês dois. Esse movimento de deixar, muitos de nós, querido, não tem muita facilidade para fazer movimento, né? A nossa mente não gosta de movimento. A nossa mente não gosta de mudança. Tem muita gente que fica no erro a vida inteira só porque tem que mudar. Tem pessoas que se acostumam com as coisas ruins, mas ela não tem força para fazer um movimento para mudar. Prefere ficar naquilo que é ruim porque aquilo é conhecido. É uma dor que você já sabe lidar com ela. É uma dor que você já está habituado. Ela é familiar. Então a gente tem dificuldade com deixar. A gente tem dificuldade de sair daquilo que a gente está acostumado. Mas Deus mandou deixar. E se é para deixar, deve ter um sentido muito sério com isso. Abraão estava confortável. Quando nós falamos de temperamento, a gente falou de Abraão. Abraão estava confortável na terra, na parentela, e Deus mandou deixar. Deixa a terra e deixa a parentela, que tem novos caminhos e novos projetos. E Deus mandou deixar, certo? Só, querido, que esse deixar é uma coisa que a gente resiste um pouco. E eu quero começar com a resistência dos pais. Muitos pais têm resistência em deixar os filhos deixarem. Quem aqui tem filho casado? Quantos tem filho casado aqui? Poucas pessoas, né? Muito bem. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de deixar que os filhos deixem. Por quê? Principalmente mãe, que é mais zelosa, que fica mais em casa. Hoje em dia já a mãe trabalha igual o pai trabalha. Mas a nossa cultura mostra uma mãe, né, de alguns anos para trás, a mãe que ficava em casa por conta de filho. Então, quando a mãe tem o filho como a razão da vida dela, quando ela tem o filho como a única motivação da vida dela, quando o filho casa, deixa um vazio muito grande. Parece que é o ninho vazio, né? Parece que arrancou um pedaço dela. Então, para uma mãe assim, que colocou o filho como alvo da vida dela, como sentido da vida dela, como a razão da vida dela, aquilo que preenchia a vida dela, quando ela faz isso e o filho vai embora, aquele desespero, ela não consegue lidar com ele.
Aí o que que ela faz? Ela quase que vai junto, né? Ela pode não ir junto, literalmente, mas ela vai em outros termos. Ela se envolve com a vida do filho e da filha de uma maneira que ela não deixa aquele limite acontecer. Aí aquela mãe que entra na casa da filha e dá palpite e fala com a secretária, olha, não faz isso assim não. Olha, minha filha não sabe não, coitada, ela não entende muito de casa não. Então você desmancha isso aqui e faz desse jeito. Aí ela vai, não é? Ela vai interferindo, vai dando ordem na casa da filha, vai dando ordem na casa do filho. Ela quer participar ainda. Ela acha que o filho ou a filha não tem competência para viver, que precisa dela ainda. É a mãe que criou o filho para ficar dependente dela. Existem muitas situações de casamentos que deram errado por causa dessa intromissão, porque a mãe não deixa o filho e a filha deixar. E quando deixa, vai junto com ele. Quando isso acontece, há uma simbiose tão grande que as pessoas não conseguem encontrar uma identidade como casal. Porque a mistura da outra realidade atrapalha. Criar uma identidade como casal não é fácil. São duas pessoas diferentes, de realidade diferente, que têm que construir uma nova célula. Você já imaginou com a interferência do lado de lá ou a interferência do lado de cá? O problema aumenta muito. Então é preciso deixar um determinado limite nessa história, um limite saudável. Conheci uma moça que ela se casou, foi morar no mesmo prédio que a mãe dela, no mesmo andar. Só Jesus na causa. A mãe achava que tinha que ter a chave da casa da filha, porque era a filha dela. É a minha filha, por que eu não posso ter a chave da casa dela? As brigas eram terríveis com o marido, porque o marido queria liberdade na casa dele. E ele não sabia que hora que a sogra ia abrir a porta. Certo? E a mulher achava que era um desaforo. Ela, que criou aquela moça, não poder entrar na casa da filha com liberdade. Olha, isso deu um problema muito sério. Dizem que a distância ideal para se morar perto de mãe e de sogra é aquela distância que você não vai nem de chinelo e nem de mala. Certo? Se você for de chinelo, ela mora perto demais. Toda hora ela vai estar na sua casa. Se ela morar muito longe e for de mala, quando ela for, ela vai ficar 2 meses para compensar a viagem. Certo? Então, tem que ter o equilíbrio. Mas, querida, não importa, você pode até morar perto. Mas é preciso ter bom senso. Algumas mães de homens têm muita dificuldade de deixar o homem ter uma outra mulher importante na vida dele. Como acontece, querido, de mães que ficam disputando com a nora o lugar de importância na vida do filho. A gente fala, eu já falei muitas vezes, eu tenho certeza que você já falou. Meu filho, minha filha, prioridade na minha vida. Quem nunca falou isso? É ou não é, gente? Nossos filhos são prioridade da nossa vida. Amém ou não, gente? Agora pensa comigo. Se meus filhos são prioridade na minha vida, se os seus filhos são prioridade na sua vida, e o seu filho se casou, e você fica disputando um lugar de importância na vida dele, e você fica criando situações difíceis, criando situações para testar, para ver se o seu filho fica do lado de quem? De você, que levou ele 9 meses na barriga, que criou ele a vida inteira, que fez todos os sacrifícios, que perdeu as noites de sono, e a gente contabiliza tudo isso, né? Aí você contabiliza tudo isso e pensa assim, aquelazinha chegou há 1 ano na vida dele e tomou meu lugar. Certo? Aí você não aceita isso, querido. Aí você fica criando situação para ver se o seu filho vai ficar do lado de quem? Do seu lado ou da mulher dele. Nessa situação, você botou o seu filho numa posição muito difícil. Foi ou não foi? Você criou um problema na vida dele. E se você criou um problema na vida do seu filho para preservar o lugar que você quer, então já não é mais a felicidade dele que conta, é a sua. É ou não, gente? Já deixou de ser a felicidade dele a coisa mais importante. A sua felicidade é a mais importante.
Porque você está criando atrito com seu filho e a esposa dele. Que a coisa que a gente mais tem que desejar é que um filho ou a filha seja feliz. E se precisar de distância para que eles sejam felizes, dê a distância necessária. Eu falei isso uma vez na igreja, tinha umas sogras que ficaram feridas, quase me bateram na saída. Mas não tem outra alternativa, querida. A gente precisa ter respeito. Deus falou isso, não sou eu que estou dizendo. Deus é que falou que precisa ter um limite saudável, que é preciso deixar. O problema é que a gente fica fazendo chantagem. Vai me abandonar, não liga para mim. Só ela que é importante, só ele que é importante. Aí o ninho fica vazio. Ninho, querido. Deus compara a gente com águia. E sabe como é que a águia faz ninho? A águia faz ninho com um monte de espeto, depois ela bota palha, depois ela arranca as penas dela e põe ali para ficar fofinho e bota os ovos ali. Nasce, né, as águiazinhas, ela vai observando crescer. À medida que ela vai crescendo, ela vai tirando as penas. Depois que cresce um pouquinho mais, ela começa a tirar as palhas. Tem que tirar as penas para começar a espetar o corpo, ter vontade de sair. Depois tira as palhas para poder espetar mais com os espinhos, para ter vontade de sair. Então a águia cria o filhote para ele voar, para ele ser independente. Infelizmente a gente não entende o propósito de Deus, e ao invés de criar as pessoas para conquistarem o projeto que Deus tem para a vida dela, a gente cria os filhos para conquistar o nosso projeto pessoal. Aí você cria um filho dependente de você. E tem pessoas que ficam totalmente dependentes até depois de casada. Porque você construiu isso. Se você criou seu filho e a sua filha e eles são independentes, você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Se eles são dependentes de você, alguma coisa deu errado. Deus espera que a gente crie os filhos para cumprir o propósito que Ele tem. Então, pai e mãe, nós precisamos ser pessoas, indivíduos. A gente tem que ter uma missão, a gente tem que ter um propósito na vida. Você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Você não pode imaginar que o seu filho é a única razão da sua vida. Deus tem que ser a razão principal da vida da gente, porque Deus, Ele vai estar presente em qualquer fase da vida da gente. Filho muda de fase, Deus não muda de fase. Deus está sempre com a gente, constante, do mesmo jeito, em todas as fases da nossa vida. E Ele vai guiando a gente para mudanças. Mas se você fica agarrado numa situação e não quer mudar, você não conhece a nova fase que Deus tem para você. Amém, querido? Nós precisamos fazer isso. E as pessoas precisam ter uma identidade como pessoa. Você tem que ter o seu projeto. Você tem que ter uma identidade como casal. Porque muitos casais também, eles começam a brigar e a se desentender quando os filhos são adolescentes. Acontece demais. Por quê? Filho adolescente não está agarrado mais com pai e mãe. Filho adolescente já não quer mais ficar perto. Aí você fala assim, nossa, mas ela é tão grudada comigo. Nossa, mas sempre queria estar na minha companhia. Nossa, mas estava sempre juntinho de mim. Agora não quer sair comigo mais. Agora eu chamo para sair, quer ir para os colegas. Gente, é assim que funciona. Aí fica em casa, você não tem mais problema para resolver. Seus filhos estão com os amigos. Está você e seu marido só. Você olha um para a cara do outro, parece que vocês não se conhecem. Não tem mais nada para falar. Não pode perder a identidade como pessoa, não pode perder a identidade como casal. Porque as fases vão mudar, querido. Então a gente tem que estar preparado para isso. Amém, irmãos? Senão as coisas ficam mais difíceis. Agora, existe a dificuldade do deixar do filho. Tem filho e filha que tem dificuldade de deixar. Casa e não consegue deixar. Filha, mulher, quando mora muito perto de mãe, se ela não consegue ser independente, o marido trabalha e ela fica em casa. Quantos casos eu já conheci assim? Ela passa o dia na casa da mãe. Aí ela vai para casa quando o marido chega.
Olha o perigo que tem nisso. Confusões em casais sempre acontecem. Seu marido vai te aborrecer uma hora. Você passa o dia inteiro na casa da sua mãe, qual a tendência que você tem? Contar. É ou não é? Você conta tudo. Alguém conta dando razão para o outro? Não, querido. Tudo que você contar, a sua versão é diferente. Certo? A sua versão da história é completamente diferente da versão do outro. Você vai contar tudo a seu favor. Aí você conta para uma pessoa que ama você. O que vai acontecer? Ela começa a ficar do seu lado e começa a ficar com raiva do seu marido. Não é assim? Pois é. Aí seu marido chega de noite, no final de semana já tem um tempinho mais, está mais relaxado. Aí ele vai lá, faz um chamego, né? Dá uma agarradinha e esfrega aqui, agarra ali. Pronto, você ficou de bem. Mas ele não deu uma agarradinha na sua mãe. Está entendendo? Você ficou de bem com seu marido, mas a sua mãe, não, querido. O chamego não foi para ela, foi para você. Aí você criou um atrito, certo? Por isso que Deus manda deixar. Deixar não é abandono, não, a gente vai ver isso. Deixar é construir limite necessário para uma saúde emocional. Então cuide da sua casa, cuide da sua vida, visita a sua família, visita seu pai, sua mãe, esteja presente de vez em quando, mas tenha a sua realidade, viva a sua vida. Porque senão você mistura as coisas. E quando a gente consegue dar esse limite, querida, a gente ajuda as famílias a se construírem. Eu me lembro bem, quando eu era pequena, eu morava perto da casa da minha avó, de um jeito que não precisava nem de ir de chinelo, dava para ir descalço mesmo. Certo? Porque a casa da minha avó, a gente passava pelo fundo do quintal e parava no quintal dela. Mas a minha avó não tinha estudo, não era uma pessoa culta, mas foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida. Ela era tão serena, tão tranquila, tão sábia, que eu não me lembro de uma vez ter visto ela irritada. Não me lembro. Uma vez eu era pequena, eu me lembro perfeitamente de uma briga que eu vi a minha mãe e meu pai. Nunca vi eles brigando. E se eles brigavam escondido da gente. Mas uma vez a briga foi tão feia que eu via minha mãe aos prantos. E eles gritavam, e a minha mãe chorava muito, e a minha mãe ficou tão desesperada que ela saiu correndo para a casa da minha avó. E eu saí correndo atrás, fiquei assustada com o que estava acontecendo. Cheguei lá, minha avó cozinhando, que eu só me lembro da minha avó cozinhando. A única imagem que eu tenho da minha avó é fazendo comida. Minha avó cozinhando, a minha mãe chegou na cozinha e descascou. E falou, reclamou, não lembro o que aconteceu, mas ela falou muito do meu pai. A minha avó ouviu com a maior calma do mundo. Depois que a minha mãe falou, ela falou assim: já falou, minha filha? Já. Agora volta para sua casa, resolve que seu marido, você casou, foi com ele. Não deu um palpite. Nunca mais eu vi a minha mãe correndo na casa da minha avó para contar alguma coisa. Eles têm quase 60 anos de casado. Entendeu? Minha mãe e meu pai. Onde um tira o pé, o outro põe o pé dele. Vivem até hoje. Mas se não tiver esse limite saudável, querido, as misturas, as interferências vão criando atrito. Amém, irmãos? Não significa que você vai abandonar seu pai e sua mãe. Certo? Abandono é outra coisa. Hoje a gente está num tempo assim tão louco de vida, não é? Que é fácil a gente abandonar as pessoas que estão de mais idade. Mas não significa abandono. Nós estamos falando aqui que você precisa fazer aquilo que Deus manda. Deus mandou colocar o limite, você coloca limite. Mas Deus falou: honra teu pai e tua mãe, você honra teu pai e tua mãe. Amém? A gente não abandona. Eu me lembrei, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu me lembrei de uma música que eu ouvia quando eu era adolescente, e eu tinha uma tristeza quando eu ouvia aquela música, aquilo me doía tanto. Eu não lembro se vocês já conhecem, eu peguei a letra da música na internet para ler aqui para você. O mundo dá voltas, querido. A gente, hoje, ser jovem, não tem muita paciência com as pessoas que têm mais idade, mas você um dia vai ter idade. E alguém vai ter que ter paciência com você. É verdade ou não é, gente?
A gente esquece que o mundo dá voltas. A gente esquece que hoje a gente está numa posição, amanhã a gente vai estar em outra. E a gente tem dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas. Eu peguei a letra dessa música, que eu não vou cantar não, né, gente? Pode ficar despreocupado que eu não vou fazer essa besteira aqui não. Mas eu quero ler, talvez você identifique. Quem cantava essa música era um cara grandão chamado Sérgio Reis. Alguém já viu? A música diz assim: conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz de coração duro com o seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui na minha casa o senhor vai ter que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta onde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô e seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós dois não combinar. Essa metade de couro eu vou dar para o senhor levar. É triste, né, gente? Mas sabe o que acontece? É a lei da semeadura. A gente tem que ter muito cuidado com essa lei, porque você colhe o que planta, né? A gente tem que ter sempre a condição de se colocar no lugar do outro, porque se você não faz isso, um dia a vida lembra você essas coisas, certo? Então vamos fazer o que Deus faz, o que Deus ensina para a gente. Vamos aprender a amar as pessoas. A gente veio aqui para amar Deus e amar o outro como a gente mesmo, certo? E por egoísmo, por não querer trabalho, por dificuldades, por colocar dificuldade em tudo, a gente acaba se esquecendo que a gente tem que amar a família. Família é um elo para sempre. É aquela que Deus te deu. E a gente precisa aprender a amar. Não é fácil a convivência, muitas vezes, de nora e sogra. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei também que por falta de amor a gente dificulta as coisas. Eu sei também que em muitas situações, por causa do egoísmo, da possessividade, as pessoas constroem essas divisões. Eu conheço muitas noras que afastam os filhos das mães e não querem que ele tenha contato. Eu conheço rapazes que para ligar para a mãe dele, ele tem que esperar sair de casa, ele não pode ligar perto da esposa, porque a esposa não deixa ele ligar. Eu sei que muitas situações assim é porque o cara é dependente demais da mãe, ele não consegue se isolar, certo? Ele não consegue fazer uma separação saudável. Mas existem casos que as mulheres são egoístas. Elas querem a pessoa para ela, mas não quer dividir, ela não quer compartilhar, ela quer ser exclusivista. É um ciúme doentio. E a gente precisa pensar, isso serve para o homem e para a mulher também. O que funciona para um, funciona para o outro. A gente precisa pensar que essas divisões, elas não trazem coisa boa. Você trazendo uma pessoa só para você, o ciúme, querido, o ciúme é um sentimento muito doentio. Tem mães que têm ciúme do filho gostar de outras pessoas. Eu sempre pensei nisso. Quando alguém gosta dos meus filhos, eu penso assim, é mais uma pessoa que vai dar amor para eles. É mais uma pessoa de quem ele vai receber amor. Como você pode como você pode imaginar que você vai ser a única fonte de amor de uma pessoa? Você vai dar conta de suprir toda necessidade, toda carência que alguém tem?
A gente precisa compartilhar isso. E precisa colocar o limite de maneira saudável. Agora, a Bíblia também diz que os dois têm que ser um. E aí o desafio também é grande. Como duas pessoas diferentes conseguem ter um único projeto? Como duas pessoas diferentes podem trilhar um único caminho? Como é que é ser um com duas pessoas tão diferentes? Tem gente que se une, se casa, mas ele quer continuar sendo um indivíduo. Ele não quer ser um com o outro. Ele quer continuar sendo aquele que ele foi antes de casar. Jovem que está aqui, que não casou ainda. Se você pensa que vai se casar e vai continuar sendo exatamente a pessoa que você é, sem fazer restrição, sem fazer mudança, sem querer modificar nada, então não case. Não case. Porque é uma injustiça você tirar alguém do caminho dela, colocar essa pessoa no seu caminho, deixar essa pessoa ali de enfeite e você continuar vivendo sozinho. Porque tem muitos casais onde as pessoas vivem sozinhas. Ela só quer que o outro esteja presente. Ela só quer que o outro faça alguma função ali. Mas ela continua um indivíduo. Eu não abro meu coração, eu não compartilho, eu sou assim mesmo, eu não gosto de dividir minhas coisas. Uma pessoa assim não pode casar. Se você casou, querido, você tem que abrir. Meus planos são meus. Os meus projetos são meus. As minhas contas são minhas. Aquilo que eu faço só diz respeito a mim. Não, se você pegou alguém, tirou alguém do caminho dela e colocou no seu caminho, querido, é para compartilhar. Amém, amado? Não seja egoísta. Você colocou uma pessoa junto com você. Então é para compartilhar. É isso que Deus espera que a gente faça. Pessoas egoístas acabam transformando a vida delas numa ilha e fazendo isso com a vida de outras pessoas também. É difícil viver, ser um com alguém muito diferente? É. Imagina o porco-espinho. Imagina o porco-espinho juntinho. Como é que namora o porco-espinho, né, gente? Como é que o porco-espinho namora? Abraça. Tem uma historinha que fala que um bando lá de porco-espinho, nem sei se chama bando, mas vamos lá. Um bando de porco-espinho entraram numa caverna numa época de muito frio. Houve uma geada muito forte. E eles estavam morrendo de frio. E aí eles tentavam se juntar um com o outro para se aquecer um com o outro, igual pinguim, né? Para não morrer de frio. Mas quando eles se juntavam, eles se espetavam, eles se feriam, eles se machucavam. Aí eles se afastavam de novo e quase morriam de frio. Eles se juntavam de novo e se machucavam. E aí eles tiveram que ir se ajeitando o espinho um no outro, até encontrar um jeito do espinho chegar para lá, chegar para cá, e eles se encostarem e o espinho não machucar. É assim a gente. Casou, a gente tem que ficar ali, fazendo aquele jeitadinho, né? Ajeita daqui, ajeita dali, até as pessoas ficarem acomodadas sem se machucar. Mas para isso tem que ter esse movimento e tem que ter boa vontade. Amém, amado? No livro de Oséias, tem uma palavra que diz assim, Oséias 6,3. Conheça e prossiga em conhecer. Oséias está falando em relação ao conhecimento de Deus, a amar a Deus. Mas isso serve para nós também. Conheça e prossiga no conhecimento. Por que a gente precisa conhecer? Ninguém ama quem não conhece, querido. Você ama a Deus porque passou a conhecer Deus. Eu não amava Deus enquanto eu não conhecia Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu amo. Não é assim com a gente? Por isso que a gente tem que ler a palavra todo dia, para alimentar o Espírito todo dia, para conhecer, para ficar mais pertinho de Deus, para ter mais vontade de conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais você ama. Não adianta você falar assim, eu amo a Deus e ficar só na teoria. Se você ama a Deus, mas você não louva, você não ora, você não lê a Bíblia, não adianta, você não conhece Deus, então você não ama. A gente come todo dia, não come? Eu fico pensando nisso. Tem gente que vai para a churrascaria. Eu conheço pessoas que chegam na churrascaria quando ela abre. E fala assim, eu estou pagando. Eu vou comer até a hora que ela fechar. Certo? Aí emenda o almoço na janta. E come que não é brincadeira.
Ele comeu uma quantidade que ele comeria em 3 dias na casa dele. Mas ele fica 3 dias sem comer porque ele comeu triplicado? Não. Entende? No outro dia ele está com fome de novo. O Espírito é a mesma coisa. Você leu a palavra hoje, você veio no culto hoje, você se encheu hoje, amanhã teu Espírito está com fome outra vez. Vai deixar para comer domingo de novo, quando vier na igreja, querido? O Espírito enfraqueceu, teve anemia durante a semana. Não pode. Tem que alimentar todos os dias, senão não alimenta o amor. Amém, irmãos? Olha, a gente está passando por momentos de muita turbulência nessa vida. E a força que a gente vai ter vai ser a força do amor de Deus. E o amor de Deus veio do conhecimento dele. Então, em nome de Jesus, vamos buscar a Deus. Mas não dá para buscar a Deus só domingo, não. Tem que buscar todo dia. Então, Oséias fala, conheça e prossiga no conhecer. A gente conhece, quando está namorando, a gente conhece as pessoas muito superficialmente. Você está com aquela paixão, você quer ficar junto da pessoa, mas você não conversa coisas do futuro, você não conversa sobre planos, você não sabe o que aquela pessoa quer fazer da vida, você não sabe se aquela pessoa, como que ela vai querer tratar os filhos no futuro, para ver se condiz com o seu jeito de ser. Você não tem noção. Você não sabe se aquela pessoa pretende se aposentar, se aquela pessoa gosta de trabalhar, você se apaixonou, você quer estar junto. A gente conhece superficial e acha que isso dá conta. Quanto mais profundo você conhece, mais chance de dar certo. Que aí você não vai se surpreender depois, certo? Esse conhecimento, se a gente não conhece uma pessoa profundamente, a gente não entende um monte de reação dela. Eu falei aqui quando eu falei do Revendo Caminhos. Como as coisas do passado influenciam nas coisas de hoje. Eu uma vez tratei de um casal, eu não sei se eu contei essa história antes, mas espero que não. Mas eu conheci um casal onde a moça pediu a minha ajuda para se separar. Ela falou, Elizabeth, eu amo meu marido e eu sei que a minha separação vai ser dolorosa. Então eu preciso que você me ajude a me separar dele. Eu falei, como é que você vai se separar de uma pessoa que você ama tanto? Ela falou, porque ele me faz muito infeliz. O meu marido chega em casa todos os dias. Quando eu vou começar a conversar com ele, ele dorme. Porque ele trabalhou até 10 horas da noite. Eu começo a falar, ele dorme. Ele não pergunta como é que foi meu dia, ele não pergunta como eu estou me sentindo, ele não pergunta o que está acontecendo comigo, quais são meus projetos, ele não quer saber da minha vida, ele só trabalha. Eu estou frustrada, eu não quero viver com ele mais. Eu falei assim, só tem uma condição para eu te ajudar. Você trazer seu marido aqui. Eu só te ajudo se eu conhecer seu marido primeiro. Na semana seguinte vem o marido. Eu falei, o que o senhor acha do projeto da sua esposa de separar do senhor? Ele falou, se eu amo essa mulher, é a mulher da minha vida, mas eu também não quero viver com ela não. Eu falei, também não. Não, minha vida é uma frustração só com essa mulher. Eu trabalho igual um louco. Quando eu vejo essa mulher olhar para uma loja e eu acho que ela gostou de uma roupa, no outro dia ela tem a roupa que eu compro para ela. A minha casa é impecável. Ela tem do bom e do melhor. E essa mulher me faz sentir um fracasso de homem todos os dias, porque ela reclama de mim todos os dias, ela não reconhece nada que eu faço. Eu também não quero viver com ela não, apesar de amá-la muito. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa história. Aí eu perguntei para ela, pedi para ela contar um pouquinho da história de vida dela. Para resumir bem, a história dela era o seguinte, o pai dela era alcoólatra. O pai chegava todos os dias em casa, bêbado. Ela podia sair com quem ela quisesse, que ele não perguntava quem era. Ele nunca pegou o boletim da escola dela para perguntar se ela estava indo bem ou mal nas matérias. Amigo dela, nunca ele quis conhecer nenhum. Namorado, que hora que chegava, que hora que saía, nunca perguntou. O sonho da vida daquela garota é que o pai chegasse em casa e se importasse com ela. Quando ela casou, o que ela queria? Um marido que fizesse o que o pai dela não fez, certo? Só que a gente não tem consciência disso e nem conta para outra pessoa isso. O outro fica sem saber. Muito bem. O cara ficou olhando ela contar a história dela, impactado. Talvez ele conhecesse até por cima a história de um pai alcoólatra, mas não sabia como ela se sentia em relação a isso. E ele ficou ouvindo ela, emocionado.
Ele não piscava olhando para a mulher. Aí eu falei, agora eu queria que o senhor me contasse como é que foi a sua vida de infância. Resumindo, a família dele era muito pobre, o pai abandonou a casa, a mãe ficou com 5 filhos. Ele passou uma humilhação enorme no mercado uma vez, numa quitandinha que ficava perto da casa dela, porque a mãe mandou ir lá comprar algumas coisas para comer, mas não mandou dinheiro, mandou a caderneta, pediu para anotar para pagar depois. O dono do armazém humilhou aquele garoto perto de todo mundo. Falou, fala com a sua mãe que isso aqui se compra com dinheiro, não é com pedaço de papel não. A hora que ela tiver dinheiro, ela manda você vir aqui comprar. Esse menino tinha 8 anos de idade. Ele foi para casa falando para ele mesmo, a minha família jamais vai ser humilhada, porque eu vou trabalhar o que for preciso. Mas a minha mulher e o meu filho, meus filhos, quando eu crescer, ninguém vai humilhar. Aquele garoto começou a trabalhar com 8 anos de idade. Ele não teve infância, ele não brincou, ele só estudou e trabalhou, porque ele tinha que ajudar a mãe dele, que ele era o mais velho. Quando ele casou, ele já tinha uma pequena empresa. E o que ele fez? Ele achava que se a família dele tivesse um padrão de vida bom, ninguém ia humilhar. Essa era a forma que ele entendia que estava protegendo a família. Os dois ouviram um a história do outro emocionados. Eles viram que eles estavam amando um ao outro, mas amando do próprio jeito. E não dando o outro o que o outro queria. Eles não se conheciam profundamente. Quantas pessoas se casam, passam 40 anos junto com a outra, mas não conhecem profundamente, não sabem a história dessa pessoa. Não sabem as frustrações, os sonhos, os projetos, os fracassos da vida. E acha que conhece o outro, porque a gente aceita o superficial. Eles dois foram embora. Nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. 3 anos depois, eu fui fazer um trabalho numa empresa onde ela trabalhava. E aí eu reconheci, ela foi falar comigo. Ela falou, Elizabeth, nós saímos dali aquele dia e nunca mais na minha casa ninguém falou em separação. Porque agora eu sei o que meu marido espera de mim e ele sabe o que eu espero dele. É o conhecer, querido. A gente precisa conhecer e precisa se dar a conhecer. Você tem que ter interesse em saber como é que é o outro. E tem que expor quem é você para o outro. Tem gente que não se expõe nunca. Ela cria a expectativa de que o outro vai reagir de uma determinada forma, mas ela não conta para a pessoa. Uma moça chegou para mim uma vez no consultório e falou assim, Elizabeth, me ajuda pelo amor de Deus. Eu estou de mal com meu namorado tem 1 semana. Eu falei assim, eu não entendi a tragédia, né? Eu não entendi. Eu falei assim, sem falar com o namorado 1 semana, os consultórios devia estar tudo lotado, né? Eu falei assim, mas o que tem de tão trágico nisso? Ela falou, eu vou me casar daqui 1 semana. E eu quero saber como é que eu entro na igreja e olhar para ele. Entendeu? Porque eu não tenho vontade de olhar para a cara dele. Eu quero saber como é que eu vou casar se eu não quero olhar para a cara dele. Aí eu falei assim, o que aconteceu há 1 semana atrás? Ela falou, foi meu aniversário. No meu aniversário, você não sabe o que ele fez comigo. Eu falei, você tem que me contar. Ela falou assim, ó, ele ligou para mim de manhã, me deu os parabéns e apareceu na festa à noite com um presente. Eu falei assim, eu acho que tem alguma coisa acontecendo no meu cérebro. Porque eu não captei o que ele fez de tão errado. Eu não consegui captar. Aí ela falou assim, o dia do meu aniversário é o dia mais importante da minha vida. Eu gosto que manda cesta de café da manhã para mim. Eu gosto que manda aqueles telefonema que faz aquela surpresa toda, que bota carro de som na rua. Eu levanto 5 horas da manhã porque eu quero aproveitar o dia o máximo. Eu quero que todo mundo me paparique. Eu quero receber telegrama. Eu quero receber não sei o quê. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero o dia todo de bajulação. Ele só deu os parabéns para mim de manhã e foi na minha casa de noite. Eu falei, quanto tempo você está namorando esse rapaz? 9 meses. Eu falei, então é o primeiro aniversário que você passa com ele? É. Eu falei, você contou para ele que o seu aniversário tem essa importância toda? Ah, se eu contar não tem graça. Aí a gente tem vontade de bater. Não é não, querido? Teve um rapaz que falou para mim que ele ficou 5 anos de casado
Na época que eu encontrei, que eu o conheci, ele já tinha 5 anos de casado. Ele falou assim, até os 5 anos de casado eu não entendia por que a minha mulher, toda data de aniversário dela, aniversário de casamento, ela ficava com raiva de mim. Todo aniversário de casamento, ela ficava com raiva de mim. Eu comprava as coisas que ela queria, eu fazia tudo que eu pensava que ia agradar. Uma vez, no 5º aniversário, eu organizei um jantar num restaurante, fui antes, mandei botar a música que ela gostava, eu preparei um cenário todo lindo, eu dei o perfume caríssimo que eu sabia que ela queria. Quando ela abriu o presente, ela ficou de cara feia para mim. Aí eu falei assim, agora chega, a gente só sai desse restaurante se você me disser por que nesses 5 anos você fica de cara feia nessas datas. Ela falou assim, não vou falar. Ele falou assim, então nós vamos ficar aqui. A gente não sai desse restaurante. Nós vamos dormir, a gente lava os pratos, paga para ficar aqui, mas a gente não sai daqui. Aí ela foi e contou. Ela falou, todas as minhas amigas já ganharam um anel de brilhante. Só eu que não ganhei. Aí ele falou, mas é isso? No dia seguinte, ele levou o anel de brilhante para ela. Ela falou assim, agora que eu contei o que era? Querido, seu marido não vem com a bolinha de cristal. A sua mulher também não vem com a bolinha de cristal. Então, em nome de Jesus, conta para ele, conta para ela quais são as suas expectativas. A gente precisa conhecer e se dar a conhecer. Amém? Senão, querido, você vai se frustrar a vida inteira. Não tem graça você dizer aquilo que você quer, e tem graça você passar anos e anos frustrado. Aonde está a graça disso? A gente precisa se abrir e falar. E se você fala, você ama o outro do jeito que o outro é. Porque senão você fica amando do seu jeito. Quando você vai no aniversário, você compra um presente para o aniversariante pensando em quem? Em você ou nele? No aniversariante. Você quer levar um presente que combina com aquela pessoa. Você não compra o que você gosta. Aí você casa e quer dar para o outro aquilo que é importante para você. Tem que ser o que é importante para o outro. E como que você vai saber se você não conhece essa pessoa? Eu gosto muito de planta. Mas eu já desisti porque não consigo cuidar delas o suficiente para elas viverem muito tempo. Mas eu ganhei uma florzinha assim, e ela era linda uma vez. Aí eu falei assim, não, essa aqui eu vou cuidar, não vou deixar morrer não. Aí eu botava lá na janela, no sol, para tomar sol, toda manhã, igual criança, até 10 horas da manhã. Eu falava assim, se o sol depois das 10 faz mal para a criança, deve fazer mal para a plantinha. Botava até as 10 ela tomando sol, botava um copo d'água. Uma semana ela morreu. Liguei para a pessoa que me deu e falei assim, olha só, desisto. Tem alguma coisa errada comigo? As plantas não gostam de mim. Eu contei o que aconteceu. Ela falou assim, Elizabeth, você matou ela, afogada. Esse tipo de planta só bebe água uma vez por semana. Mas eu perguntei o que a planta queria? Não, eu dei o que eu achava que era bom. Entendeu? A gente faz isso, dá o que acha que é bom e o outro não valoriza porque não é o que ele espera. Então a gente precisa conhecer e se dar a conhecer. Amém? Mas a gente precisa prosseguir no conhecimento. Conheça e prossiga no conhecimento. Por que tem que prosseguir no conhecimento? Porque a pessoa que você era 5 anos atrás, você é hoje? Não. E o que a gente faz quando casa? Você casa, vira sócio daquela pessoa e não conversa mais. Você faz o balanço do mês, você conversa, você vai pagar as contas, mas ninguém fala mais do que falava antes. Você não faz um elogio, você não pergunta sobre a pessoa, você não conhece, você não fala mais sobre a pessoa, você fala sobre coisas externas, é ou não é, gente? Com o tempo, querido, você já mudou seus sonhos, já mudou seus projetos, já mudou seu sentimento, tem um abismo entre vocês, você não sabe quem é o outro mais. A gente precisa prosseguir no conhecimento. Eu fiz um trabalho uma vez para casais lá no norte. Fui impactada, porque eu cheguei, era uma roça, um lugar que só tinha mato. Quando eu cheguei, mato, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou ficar nesse negócio? Eu ia ficar 3 dias, só tinha mato. Abriram uma porteira, eu entrei, só mato. Aí andei mais um bocadinho, tinha um galpão enorme, com as 500 redes penduradas. Tinham mais de 300 casais. Mais de 500 redes penduradas. O pastor ficou olhando para mim e rindo da minha cara, né? Porque eu falei assim, Jesus, o desafio é grande, eu não sei dormir em rede. 3 dias eu estou morta, eu estou acabada. E só tinha rede. O pastor falou, pode escolher, Elizabeth, qual rede você quer? Eu
Aí eu fiquei com o pé atrás assim, né? Eu falei assim, volto, vou, fico. Fiquei na dúvida do que ia fazer. Aí ele riu de mim, depois mostrou atrás de uma árvore, tinha uma casinha, né, de alvenaria mesmo, e tinha muito simples a casa, mas tinha um colchão e um ar refrigerado. Gente, parecia hotel 5 estrelas. Depois que você vê um galpão cheio de rede, um quartinho simples, com um colchão, um ar refrigerado, que ele deu paraíso, certo? Muito bem, eu fiz um trabalho ali para os casais. Uma das dinâmicas que eu fiz, que eu preparei uma situação lá, eles vivenciaram aquilo e eu pedi para cada um dar um testemunho. O pastor pediu para dar o primeiro testemunho. E eu fiquei muito emocionada. Ele falou assim, olha, eu, quando era jovem, minha mulher era minha melhor amiga e eu era o melhor amigo dela. Eu tinha namorada, ela tinha namorado. Meus problemas eu levava para ela, os problemas dela ela levava para mim. A gente era confidente um do outro, certo? Depois de muitos anos de melhor amigo, um dia deu aquele estalo e a gente acabou se apaixonando e nos casamos. E hoje, 20 anos depois, agora, nesse momento aqui, eu me lembrei que eu me casei com a melhor amiga. Depois que casou, ele esqueceu que tinha casado com a melhor amiga. Acabou a confidência, querido. Não se conversava mais, certo? Então a gente precisa resgatar isso. Você casou com um amigo, você casou com uma amiga. Você precisa resgatar isso. Amém? Agora, quando a gente conhece, no início a gente quer agradar a outra pessoa porque quer conquistar. Aí depois você casa, falou, está conquistado, assinou um papel, agora ninguém me tira. Tira-se, certo? Tira sim. Você pode passar com uma pessoa 50 anos de vida, mas às vezes o coração dela não é seu mais. E o seu não é dela mais, não é assim? Então a gente precisa cultivar isso. Só que a gente não faz isso. A gente não cultiva as coisas, a gente planta ali e acha que não precisa regar mais, que vai viver sozinho aquela situação. Não vive, querido. A gente pensa que amor de verdade não morre. Que amor de verdade é imortal. Mentira. Amor morre. Morre de inanição. Morre de fraqueza. Morre de sede. Morre de falta de trato. Morre sim. Se não tratar, morre. Mas a gente não quer fazer isso, certo? E aí o que você faz? Você no início, você é legal. Mulher é auditiva. Mulher gosta do que ouve. Tem homens, querido, que decora poesia para poder conquistar uma mulher. E fala que é dele a poesia. Certo? Ele decora a poesia e encanta a mulher com aquilo que está ouvindo. Aí ele chega e fala assim, nossa, a cor do seu batom hoje está combinando com os seus olhos. Ele não entende nada de nada, mas ele joga umas dessas e a mulher acredita, né? Pode ser mentira, mas a mulher gosta de ouvir. Até mentira ela fica satisfeita, querido. Certo? Falou uma mentira, mas ela é agradável, ela ama ouvir. Aí você conquista a mulher com aquilo que está falando. Depois, querido, com o tempo de casar, você não faz mais nada. Aí você fala assim, quanto tempo tem que você não fala para sua esposa que você ama ela? Ah, ela já sabe. Não, querida, ela esqueceu. Tem muito tempo que você falou, ela não lembra nem o tom da voz mais. Você tem que falar de novo. Mas a gente não fala. A mulher, o homem é visual. A mulher conquista com visual. Ela faz escovinha, bota um vestidinho novo de vez em quando, né? Chapinha no cabelo quando vai namorar, vai encontrar, né? Não. Aí depois que casa, com o tempo, querida, ela bota aqueles rolinhos enormes, vai dormir com aqueles rolos horrorosos, com máscara de abacate verde na cara, o cara está dormindo com Hulk. No início do casamento, querida, ela bota uma camisola de cada cor por dia, 6 meses depois ela dorme com camisa de político, com aquela camisa larga que sobrou da política, que não coube ninguém, entendeu? Aquela grandona. Aí ele, né, o cara vira de lado, Lula, por misericórdia, já não basta tolerar durante o dia, vai ter que tolerar de noite também. Entendeu? Então, a coisa fica complicada. Sabe o que eu acho? Devia ter PROCON para relacionamento. Porque você vende uma coisa, querido. Não. Você vende um negócio, depois você tira aquilo da pessoa. Né? O sujeito percebe tudo que a mulher faz. Depois que de casado, ela pinta o cabelo de roxo. E fala assim, meu bem, o que você acha? Ele fala, não me diga que você comprou um sapato novo. O cara não enxerga o rosto do cabelo. A gente precisa olhar. Eu sei que o homem tem um monte de coisa para fazer. Eu sei, mas de vez em quando você tem que olhar para sua esposa. Olha para ela profundamente. Se colocar todo encontro de casal, todo movimento de casal que se faz trabalho para casal, as pessoas aconselham isso.
Tira uma vez por semana, sai para conversar. De 15 em 15 dias, pelo menos. Ah, não dá. Ah, não tem tempo. Ah, não posso. Ah, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. A coisa mais importante do seu casamento é o seu relacionamento. Se acabar isso aí, acabou tudo. É ou não é, gente? A gente precisa encontrar um tempo. Mas não tem. Se seu filho ficar doente, você vai arrumar um tempo para levar para o hospital? Vai. Então arruma um tempo para conversar com a sua esposa. Aí você tem medo. Porque você vai sentar no restaurante com ela, vai olhar um para cá do outro, vou falar o quê? Não tem nada para falar. Vocês estão acostumados a pegar o celular, ficar ali, deixa o celular em casa e sai. Eu vou dar uma dica para você. Não sabe o que vai dizer? Começa falando de quando vocês se conheceram. Eu bem lembro quando a gente se conheceu. Aí fala o que você gostou dela, o que ela gostou dele. Mas não cobre do seu marido que ele lembre a roupa que você foi, tá? Porque a mulher fica desesperada com isso. Você não lembra que eu estava com aquele vestido, com aquela saia, com aquele sapato. Ele não lembra nem o dia, nem o lugar, nem o ano, nada, querido. Ele não lembra nada, porque ele não presta atenção nessas coisas. Então não faz desse encontro uma tragédia por causa disso, certo? Mas procura fazer isso. A questão é que a gente não trata do relacionamento. O casal não trata do relacionamento. Você vai tratar do relacionamento também é tratar de você, viu, gente? A gente tem que tratar da gente. A mulher precisa continuar cuidando do visual, o marido precisa também cuidar do visual e também cuidar daquilo que está falando. A gente tem que manter as coisas. Tinha uma mulher, você conhece as pessoas quando se divorciam assim? O cara vai para a academia para tirar a barriga, a mulher repica o cabelo, né? Aí você sabe, divorciou. Faça isso, querido. Repica o cabelo para conquistar o mesmo homem. Vai para a academia para conquistar a mesma mulher. Por que não, gente? Amém, irmão? Faça isso e conquista essa mesma pessoa. Vai renovar tudo. Você deixa para conquistar a outra, vai ter mais trabalho, que lhe deu outro problema, vai dar um duro danado para chegar até onde chegou aí o seu relacionamento. Então, conquista de novo esse aí. Tinha uma moça que o marido ficou sumido, ela ficou preocupada, desesperou, foi para a vizinha e falou assim: sequestraram meu marido. Eu preciso da parte da polícia, meu marido não chega em casa, tem uns 2, 3 dias. Aí a vizinha falou assim: eu vou levar você na delegacia porque você está descontrolada. Chegou na delegacia, ela falou para o delegado: acha meu marido, pelo amor de Deus. Aí ele falou: calma, minha senhora, descreve seu marido para mim que eu vou dar um alerta. O meu marido é alto, ele é bem musculoso, que ele faz academia, tem uma pele bem morena, o cabelo dele é lisinho, preto, o olho dele é assim, cor de mel mais ou menos. A vizinha falou: você está doida? Eles não vão trazer seu marido nunca, seu marido é baixinho, gordinho, careca, barrigudo. Aí ela falou assim: para que eu quero esse marido de volta? Não é assim, né, querido? Vamos mudar o visual, né? Mas a gente precisa cuidar da gente. Você precisa cuidar de você também, para estar bem com o outro. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa amargurada, uma pessoa com a autoestima lá embaixo, querido, ela não preserva relacionamento nenhum. A mulher que se sente mal, se sente amargurada, se sente deprimida, como é que ela cuida de um relacionamento? Um cara inseguro, o sujeito quando está inseguro, quando está se sentindo a pior das pessoas, ele não valoriza a mulher também não, porque ele tem medo de valorizar ela e ela achar que não merece, que merece um homem melhor que ela. Homens inseguros fazem isso, joga a mulher para baixo para manter ela dentro de casa. Querido, invista na sua esposa. Faz a sua esposa feliz, porque esse retorno vai vir para você. Isso volta para você. Porque uma mulher feliz, bem-humorada, que vai amar você muito mais. Então investe nela. Aí a mulher quer ir no salão, o cara fala assim: ah, não, vou gastar dinheiro com salão, não. A mulher vai ficar feia, querido. Se ela ficar feia, ela fica toda amargurada. Se ela ficar amargurada, ela vai falar no seu ouvido o dia inteiro. Você quer uma mulher falando no seu ouvido o dia inteiro? A gente, né? Vamos investir um no outro, tá certo? Muito bem. Eu lembrei de um caso aqui. Eu vou contar isso aqui para vocês. Está passando aí na internet, pastor? Tá. Agora eu vou ter que falar. Mas eu acho que ela vai ficar feliz da vida dela ter servido para outras pessoas. Em nome de Jesus, eu espero que se ela ouvir, ela vai saber disso. Enfim. Essa moça era uma moça bonita, elegante. Ela casou e enfiou a cara no trabalho e achou e botou o trabalho na frente de tudo. E ela começou a desdeixar, não olhar para ela mesma.
até o ponto dela ficar realmente obesa. Ela não engordou, ela ficou obesa. Mas ela abandonou a si mesma, sabe? Ela ficou horrível. Foi se afastando do marido, foi se afastando, se afastando. Os dois já quase não dormiam juntos mais, passaram 2 anos muito afastados. E ela só discutia negócio, só discutia problema de casa. Um dia, o cara era daquele calado, não falava muito. Um dia, conversando com os amigos, contou a história dele, o que ele estava passando. Os amigos levou ele para uma festa. Num fato, é amigo para levar você para pior, né? Levou ele para uma festa, ele traiu a mulher. Traiu a mulher descobriu. Essa garota só não picou ele em pedacinho, porque não tinha jeito. Mas ela botou ele abaixo, né, do chinelo. Aí ele falou assim, não me manda embora, eu não quero ir embora, não quero perder minha família. Ele realmente não queria perder a família, certo? Mas ela falou assim, você não vai embora não, você vai ficar aqui dentro de casa, você não vai sair daqui, mas não fala comigo. E o cara foi ficando, esperando que ela chegasse para perdoar ele 1 hora. Ela foi pensando no que ela tinha feito. Ela foi entendendo que ela empurrou ele para fora de casa. Ela foi entendendo que ela participou da traição. Ela colaborou com a traição. Pois ela assumiu a responsabilidade. Um dia ela chamou ele e falou assim, você quer ficar comigo, não quer? Ele falou, quero, meu amor, faço tudo para ficar com você. Ela falou assim, eu preciso de tanto. Falou de um dia, uma quantidade de dinheiro que ela precisava. Eu preciso de tanto. Nossa, você está me comprando? Ele falou assim, não importa, eu quero tanto de dinheiro, você vai me dar? Aí ele queria ficar bem, né? Deu o dinheiro para ela. A mulher começou a fazer um tratamento, entrou para a academia, entrou para um tipo de tratamento lá alimentar. Em 3 meses, essa mulher estava de volta do jeito que ela era antes. 3 meses. E ela sem falar com ele. 3 meses depois, ela mandou as crianças dormir na casa de uma amiga, fez um jantar, luz de vela. Quando ele chegou, estava tudo preparado. Ela falou assim, muito bem, meu amor. Eu quero meu marido de volta e eu estou te dando a sua mulher de volta. Eu quero que você assuma o que você fez, mas eu quero assumir o que eu fiz também. Você me pede perdão e eu também quero te pedir perdão. E ali nunca mais os dois brigaram. Briga normal de casal, né? Mas os dois vivem perfeitamente bem. Mas por quê? Cada um assumiu sua parte. Ninguém erra sozinho, certo? Alguns erros realmente tem pessoas que pisam na bola mesmo. Mas tem situações, querido, que é dos dois. E aí você quer jogar tudo para a culpa do outro e não quer assumir a responsabilidade. Então vamos cultivar os dois, amém? Muito bem, já estou terminando, que o tempo também já passou, né? Não sei, estou vendo ali o relógio fica assim meio ofuscado, aí eu vou levando. Então, tem umas diferenças que a gente precisa tomar conta, que a gente precisa perceber que muitos relacionamentos acabaram por causa disso. Homem e mulher têm algumas diferenças, querido, que são simples, mas elas criam divisões. Por exemplo, mulher gosta de falar, não é novidade, né? Em 20% dos casais, essas características são trocadas, mas mulher gosta de falar. Mulher fala quando está feliz, quando está triste, quando está angustiada, quando não sabe o que está sentindo, ela fala também, né? Eu estou sentindo assim, não sei o que é, não sei o nome disso, mas ela fala. E está ótimo, não é isso? Ela quer colocar as coisas para fora. Muito bem. Quando ela está mal, ele veio tocar, né? Tá. Quando vem tocar, eu já sei. Quando ela... Você pode esperar um cadinho, daqui a pouco você começa. Quando ela tem um problema, a mulher quando tem um problema, ela quer falar. O homem quando tem um problema, ele quer resolver. É ou não é? O homem quando tem um problema não quer desabafar. Já viu o homem falando assim, eu estou precisando tanto desabafar. Você não vê o homem falando isso. Você vê o homem concentrado para resolver, para solucionar um problema. A mulher não, querida, ela pode não saber o problema. Se alguém ouvir ela falando, está resolvido o problema. Certo? Aí o que acontece quando uma mulher chega em casa com problema? Ela está com problema no trabalho. Ela faz tudo no trabalho e sobrecarregam ela lá dentro. Muito bem. Ela chega e quer falar com o marido. Meu bem, não aguento mais.
Todo mundo deixa tudo por minha conta. Olha, eu não suporto mais aquela situação. Aí, o marido, como tem a mentalidade de quem tem um problema, busca solução, ele fica tentando arrumar solução para ela. Aí ele interrompe o discurso dela e fala assim, meu bem, você já pensou em chamar todo mundo, fazer uma reunião? Aí ela não gosta, querida. Ela fica aborrecida, sabe por quê? Porque nessa hora a mulher pensa assim, ele não tem paciência, ele não quer me escutar. Certo? Você tem boa vontade, está querendo ajudá-la a resolver um problema, mas ela não está entendendo, ela acha que você não quer ouvir. Aí ela fala assim, dá para você me ouvir? Você acha que eu nunca pensei em fazer isso? Se eu não fiz é porque não tem solução. Aí ela continua. Ela vai falando mais, aí ele pensa que aquela solução não foi boa, ele arruma outra. Meu bem, você já chamou o seu chefe, já contou para ele? E meu chefe está lá querendo saber alguma coisa que está acontecendo lá? Ele quer produção e eu consigo produzir? E ela continua, o cara dá a terceira solução, ela joga por terra e ela fica indignada porque ele não deixa ela falar. E ele indignado porque ele ficou matutando, procurando a solução e ela jogou fora todas as soluções. Aí o cara fala, quer saber de uma coisa? Larga essa porcaria desse emprego que eu dou, que eu te pago o que ele te paga lá. Não era isso que ela queria, ela só queria que você ouvisse, querido. Irmão, é simples. A sua mulher está com problema, deixa ela falar, no final, mas só, não finge que está ouvindo não, que a mulher tem uma antena muito ligada, ela sabe que você não está escutando, tá? Presta atenção de verdade. No final, querido, quando ela terminar de falar, abraça ela e fala, meu bem, que difícil, né? Ela vai achar que você é o melhor homem do mundo. Ela fala assim, como meu marido me entende? Só isso, querido. Ouviu, já está bom demais para nós, não está não, gente? Então, agora vamos pensar no homem, quando o homem chega com problema. Ele chega com aquela cara de que o mundo acabou lá fora. Aí você pergunta para ele, meu bem, o que houve? O que ele responde? Nada. Nada, então a gente está doida. Nada, você está louca, porque você está vendo o que aconteceu. Por que ele fala nada não? Ele fala nada não porque ele quer solução. Mas como você, mulher, tem facilidade para falar, ele não quer falar, coisa que passa pela sua cabeça, a primeira coisa, aí tem. Porque é tão fácil abrir a boca e falar, e você não entende por que ele vai. Aí você acha que tem alguma coisa, ele não quer falar com você, está escondendo. Cabeça de mulher, querida, ela multiplica as ideias. Certo? Você vai longe, você faz uma fantasia enorme em cima daquilo, aí o cara não tem um problema só, ele tem dois, aquele que você criou também. Certo? Então a coisa mais fácil que tem é você ouvir a sua mulher, e você, mulher, o marido chegou com problema, ele não quer falar? Tá bom, meu amor, quando você quiser eu estou aqui, tá? Pronto. Não tem confusão, gente. Por que a mulher fica ali em cima? Não, você tem que me contar, você tem que contar nada, deixa ele para lá resolver o problema, menos um problema para você, na sua cabeça, não é não? Deixa o cara resolver sozinho, ele quer resolver sozinho, deixa ele resolver sozinho. Agora, o que a mulher pode fazer para ajudar? Quando você quiser ser ouvida, querida, avisa para o seu marido, meu bem, olha, eu só quero que você me ouça, você pode me ouvir? Explica. Quando você chegar em casa, marido com problema, explica para sua mulher, olha, eu não quero falar não, uma outra hora a gente conversa. Explica o que está acontecendo, mas você não quer falar. É só uma sinalização, gente. Isso evita muita confusão. Agora, o homem tem coisas, isso pode mudar. Você pode compreender ele, ele pode compreender ela. Agora tem coisa que não muda de jeito nenhum. Quer ver uma coisa que não muda? Homem, eu não entendo por quê. Ele se sente humilhado em pedir informação. Homem não pede informação. Agora, graças a Deus, tem o GPS, né, querido? Mas ele não pede informação de jeito nenhum. Aí você sai de casa para um casamento, aí você fala, a mulher fala assim, meu bem, vamos ligar, pedir para perguntar como é que é. Aí o cara, não, eu já sei. Como que arrogância, né, não? Qual o problema de perguntar? Não, eu já sei. Aí você sai de casa, querido, e circula a cidade. Circula a cidade. Porque você se perdeu, você está vendo que se perdeu. Aí o que a mulher fala? Vamos parar no posto de gasolina para perguntar. Eu amo perguntar em posto de gasolina. Eu paro em um para perguntar e paro no outro para certificar se aquele estava certo. Certo? Para mim, posto de gasolina tinha que ter uma placa de informação. Certo? Porque eu vivo perguntando. O homem não pergunta de jeito nenhum. Não muda, irmã.
Aí o que que acontece? Você se maquiou, gastou dinheiro com cabeleireiro, comprou uma roupa bonita e chega na festa feia. Por quê? Porque você está amargurada, ressentida, irada, nervosa. Não tem maquiagem que aguenta, que faça você ficar bonita. Certo? A melhor coisa que você faz é se divertir. Você já sai de casa pensando, vou chegar no final da festa, tá beleza. Mas você vai chegar linda, bem-humorada, feliz. Você vai passando pelas ruas. Depois que ele passar 10 vezes no mesmo lugar, você fala assim, meu bem, que maravilha, viu? Agora eu sei o nome de todas as ruas do bairro. Decorei todas, passamos aqui um monte de vezes. Ó, valeu, gostei desse negócio. O tour foi bom. Se diverte, querido. Agora tem coisas. O homem não pede informação. Mulher dá informação que não é pedida. O cara está dirigindo, a mulher está do lado. Meu bem, o sinal vai fechar. Quebra-mola 200 metros. Quebra-mola 100 metros. Tem uma velhinha ali que eu tenho a impressão que ela vai atravessar a rua. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando o seguinte. O seu marido vai para o trabalho todo dia, você não vai com ele. Como é que ele volta, hein? Você já pensou que todo dia ele volta para casa? Ele não bateu, não atropelou velhinha nenhuma, senão ele estava preso. Certo? Aí dá a impressão que você é guia de cego. É um vício fazer isso. Mas não muda, querido. Então o que você vai fazer? Quando a sua mulher fizer isso, se diverte, querido. Você fala, meu bem, graças a Deus que você está aqui. Porque eu ia passar o sinal. Porque eu não identifico o vermelho e o azul, o verde. Eu confundo o vermelho com o verde. Se você não tivesse aqui, a coisa fica difícil. A velhinha vai atravessar a rua. Aquela velhinha deve a vida a você, porque eu ia pegar ela. Certo? Ela não sabe, mas ela te deve a vida. A gente precisa se divertir um pouco, porque a vida já é bem pesada. E se a gente não se divertir, querido, a coisa fica complicada. Amém? Vamos levar a vida mais light. Deus é um Deus de alegria. O pastor começou aqui falando que Jesus estava numa festa. Então Jesus também se divertia. A gente precisa aprender a se divertir. Eu tenho uma amiga no Ceará que ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Eu acho até que eu já contei isso aqui. Ela é muito engraçada. E é uma serva de Deus muito fiel. Uma vez veio uma americana, uma missionária americana, e essa missionária era uma profeta de Deus, orava e Deus revelava coisas através dela. Um dia, e tinha pessoas para traduzir, né? Um dia, essa mulher, essa missionária foi lá na cidade dela, orou por ela e chamou o intérprete. Falou, não. Isso aqui eu quero que você traduza para ela. Porque ela fazia um monte de oração e não pedia tradução não, só orava para as pessoas. Mas chamou o intérprete e falou assim, não, isso aqui você vai traduzir para ela. Porque eu tenho quase 50 anos de ministério e Deus nunca me mandou falar isso para uma pessoa e mandou falar para ela. Sabe o que ela disse que Deus tinha mandado falar para ela? Diz para ela que eu rio muito com ela. Como é que a mulher veio do outro lado do mundo, querida, a mulher não conhecia ela. Você sabe que isso mudou muito a minha visão de Deus? Diz para ela que eu rio muito com ela. Deus se diverte, querido. Deus ri com a gente. Então vamos ser um pouquinho mais engraçados, vamos ser um pouquinho mais bem-humorados, vamos relaxar um pouquinho, vamos levar a vida um pouco mais light. Amém, irmão? Eu tenho certeza que você pode se divertir mais com seu marido, e ele se divertir mais com você, e você se divertir mais com seus filhos, certo? A vida vai ficar muito mais fácil, os problemas vão ser mais fáceis para ser solucionados, e Deus vai rir um pouco com você também. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Olha, tudo isso que a gente tem feito aqui, esses 3 tempos, né, esses 3 meses, tudo que é feito aqui, todos os outros projetos que são feitos aqui na igreja, são feitos com um propósito, nos aproximar do Senhor. Busque a Deus sobre todas as coisas e o resto são acrescentados. O que nós viemos aprender aqui sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento com o filho, isso tudo é o acréscimo, é o que será acrescentado. Essas coisas é o que serão acrescentadas.
Mas a essência, sabe qual é? Somos todos pecadores e separados da graça de Deus por causa do pecado. E através de Jesus, somos de novo unidos a Deus. Não podemos esquecer do verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. Não viemos aqui só aprender a nos relacionar melhor, não. Nós viemos aqui porque somos pecadores, que estamos próximos de Deus, porque Jesus lavou nossos pecados. Deus olha para nós e nos vê através de Jesus. Um dia a gente vai estar diante do tribunal de Deus e toda a humanidade vai ter que prestar conta. Mas se nós somos do Senhor, quando a gente tiver que prestar conta, Jesus vai falar assim: esse aí eu já perdoei, esse aí eu já paguei, esse aí eu já paguei a dívida dele, esse eu já paguei, esse eu já paguei. E eu quero meus pecados pagos por Jesus. Você quer o seu, querido? Então eu queria convidar você para vir aqui terminar esse culto orando comigo aqui na frente, no altar do Senhor, dizendo para Deus: Senhor, eu quero vida com excelência. Eu quero ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor esposa. Eu quero ser melhor sogra, melhor genro, melhor nora. Mas acima de tudo, eu quero ser filho fiel, filha fiel. Vamos dizer para o Senhor que nós precisamos dele. Vamos agradecer ao Senhor porque ele perdoou os nossos pecados. Vamos agradecer a ele porque nós temos a vida eterna por causa do sacrifício dele por nós. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça e do amor do Senhor, querido. Os 10 mandamentos continuam valendo, mas eles valem como um espelho, para a gente olhar e ver se a gente está ou não agradando ao Senhor. Mas nós estamos sobre a graça do amor de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Eleva o seu coração cada dia mais para Deus. Todas as manhãs, quando você acordar, lembra: eu preciso estar ligado a Jesus. Porque se eu não estiver ligado a Ele, eu estou separado de Deus. E se eu estiver separado de Deus como pecador, o meu destino é a morte. E como ligados no Senhor, o nosso destino é a vida eterna. A Nova Jerusalém está prontinha para nós. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado por todos os pecados pagos naquela cruz. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e está fazendo hoje aqui, essa noite, e tem feito todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, para que cada manhã, quando levantarmos, nós possamos nos lembrar: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu não posso me separar do Senhor. Senhor, nos coloca pertinho de Ti, entendendo, Senhor, que assim como a corça anseia por água, nós ansiamos pela Tua presença. Nos convença disso, Pai, para que a gente possa Te buscar intensamente, incessantemente todo o tempo. Para que o amor do Senhor possa nos sustentar e preencher esse vazio da alma que existe dentro de nós por causa da separação do pecado. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Te pedimos a Tua presença constante e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.